Olá, um prazer tê-los todos aqui conosco. Meu nome é Fabiana Caricati, sou advogada tributarista e é uma honra poder conversar um pouquinho com vocês, trazendo algumas inovações aqui na nossa coluna de Direito Tributário. Vejam, hoje eu separei para a gente falar um pouquinho sobre a lei de falências, recuperação judicial e extrajudicial. O pessoal ficou meio suspeito, né? Poxa, mas por que na coluna de Direito Tributário nós vamos falar sobre a lei de falências? Pois bem, vou contar para vocês. O direito tributário está em todos os lugares. Pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então, óbvio que a lei de falências, a nova lei de falências, trouxe vários reflexos em matéria tributária. E como é uma legislação que entrou em vigor agora no dia 23 de janeiro de 2021, cabe então a nossa coluna de Direito Tributário trazer essas inovações, trazer a todos os nossos colegas advogados as informações, inclusive orientações sobre a aplicação dessas normativas vigentes. Pois bem, vejam que foi com muitos aplausos, né, que a lei de falências, a nova lei de falências entrou em vigor, né? Nesse atual cenário de crise sanitária que a gente vive desde o ano passado, né, causado pela pandemia da Covid-19, inquestionável o número de desafios que a sociedade brasileira tem enfrentado, inclusive o próprio empresariado, por conta dos aspectos econômicos, né, fiscais, a empregabilidade, e todos os outros reflexos que essa crise atingiu. E, por outro lado, compete então aos poderes públicos, né, adotar medidas governamentais para amparar, inclusive essas empresas promotoras de empregos, né, de recolhimentos de tributos, a sua sobrevivência e a manutenção das suas atividades. Diante dessa situação, veio então agora, no dia 23 de janeiro, a vigência da nova lei de falências, que é a Lei 14.112 de 2020, tá? Que representa, sim, uma modernização normativa, tá? E quando a gente fala em matéria tributária, ela não é só uma inovação, ela é uma modernização, é um grande avanço que diminui, inclusive, processos judiciais, litigiosidade, traz transparência e segurança jurídica, tá? Bom, então o que nós temos que comentar aqui com vocês? Essas mudanças, elas de fato, elas ampliam o financiamento das empresas, tá? Que estão em recuperação judicial, e elas vão oportunizar, né? A normativa vai oportunizar melhoras nos parcelamentos, descontos de pagamentos de dívidas tributárias e essas normas vão possibilitar que os credores apresentem o plano de recuperação da empresa. Isso realmente é uma inovação. Então, uma das principais mudanças que não é de cunho fiscal é a possibilidade da apresentação do plano de recuperação judicial pelos credores. Antes da reforma, né, dessas regras, somente o devedor que podia propor as condições desta negociação por meio dos administradores, o que dificultava, de fato, o avanço das tratativas por parte dos credores, que tinham poucas opções, né, de escolher. Ou eles acatavam aquelas condições estabelecidas pelos administradores, né, em recuperação, ou assumiam o risco do enfrentamento de todo aquele processo falimentar. Bom, uma outra situação importante que daí envolve o direito tributário, em especial o planejamento tributário, foi a definição do conceito de unidade produtiva isolada. O que isso significa? Significa que, ao comprar os ativos de uma empresa em recuperação judicial, esta compradora vai ter a segurança de que não vai herdar os problemas, né, que não estavam previstos. Acaba, então, aquela sucessão de passivos, e isso já é uma grande vantagem.
mas existem outras vantagens de reflexos em matéria tributária. Vamos lá. A legislação, ela vai autorizar um parcelamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas. Em relação a débitos administrados pela Receita Federal, vai ser possível uma liquidação do valor de 30% no parcelamento com a utilização decorrente de prejuízos fiscais, base negativa da contribuição social sobre o lucro e também outros créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal, podendo o saldo ser parcelado em 84 parcelas. Foi criada também uma segunda modalidade de parcelamento ao devedor, que é feito em 24 parcelas e inclui débitos anteriormente proibidos de parcelar, como aqueles de retenção em fonte, aqueles de terceiros e o próprio IOF. Agora, há a possibilidade de parcelamento sim, com base na nova legislação de falências. Quando nós estamos falando de empresas pequenas, microempresas, empresas de pequeno porte, elas vão ter o prazo, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, estendido em 20%. E não poderia deixar de constar na nova lei de falências a transação tributária que passou a vigorar ano passado, 2020, no nosso ordenamento jurídico, inovando o ordenamento jurídico tributário, que até então não tínhamos essa normativa, essa regulamentação. Agora temos, inclusive na lei de falências. Então, essa transação vai facilitar a regularização fiscal das empresas e nesta modalidade, o governo e o devedor ou o devedor vai poder propor descontos para quitar essa dívida, com um prazo máximo de 120 meses. Para pessoas físicas, microempresas, empresas de pequeno porte, esse prazo vai para 145 meses e o desconto de até 70% do devido. Olha outra situação. Empresas que desenvolvem projetos sociais poderão ter esse prazo estendido em até 12 meses, privilegiando esses projetos sociais desenvolvidos, através da função social da pessoa jurídica. Uma outra situação interessante que envolve o direito, de satisfação do crédito da fazenda é que as execuções fiscais as execuções de natureza fiscal, execuções fiscais, elas não serão suspensas quando houver o deferimento da recuperação e elas vão seguir então o seu curso normal, facilitando com que os estados, o município, e a própria União tenham uma agilidade no recebimento dos teus créditos. Essas são algumas considerações que eu queria passar para vocês a respeito da nova lei de falências, que tem vínculo com a nossa matéria de direito tributário e realmente, a partir da implementação dessa nova lei, haverá com certeza um ajuste para que as empresas possam se regularizar, uma contribuição, um incentivo para que elas possam se recuperar, seja decorrente dessa pandemia ou não, independentemente disso, é uma medida governamental de apoio a toda essa crise, a toda essa dificuldade que os contribuintes têm vivenciado. Na próxima semana a gente vai conversar mais um pouquinho sobre direito tributário e eu conto com a presença de vocês. Até a próxima!